Caraca, galera, que sorteio foi esse da Copa do Brasil, hein? Só jogão, 4 clássicos regionais. Pra ficar completo, só faltou o Fla-Flu, né? Pois é, não teremos Fla-Flu nas oitavas e teremos aí feijoada versus pão de queijo. O que você prefere? Já deixa aqui nos comentários. Teremos um torneio Rio-Minas, né? Teremos o Botafogo pegando o América Mineiro, o rival da Lagoa pegando o Atlético Mineiro e o Fluminense enfrentando o Cruzeiro. Cruzeiro que hoje está na Série B, ao lado do Bahia. São os dois clubes da Série B, disputando as oitavas da Copa do Brasil aí, e o Cruzeiro será o nosso adversário. Nesse vídeo, eu vou trazer alguns números, vou trazer o retrospecto e vou trazer para vocês quem é freguês de quem, hein? Será que o Fluminense tem mais vitórias sobre o Cruzeiro ou será que o Cruzeiro tem mais vitórias sobre o Fluminense? E o retrospecto na Copa do Brasil? Quantas vezes os dois clubes se enfrentaram e quem leva vantagem? Tudo isso você vai saber aqui nesse vídeo. Queria me apresentar para você, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. E você também, por acaso te chamou a atenção com o escudo do Cruzeiro grandão aqui na capa, você é cruzeirense? Seja bem-vindo. Aqui nós respeitamos todos os clubes do Brasil, claro, fazendo sempre observações pontuais sobre os momentos que cada clube vive, mas sempre com muito respeito. Então, se por acaso você for cruzeirense, atleticano, quer dar uma olhada aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, vai ser muito legal. Siga o nosso Instagram também, que lá a gente tem um conteúdo diferenciado. E esse vídeo aqui, galera, é um oferecimento da Bet7k. Imagina a quantidade de jogos que tem nessas oitavas aí da Copa do Brasil. Só clássico, né? Será que tem favorito para um lado, favorito para o outro? Lá na Bet7k, com certeza, nós teremos aí as melhores odds do Brasil para poder apostar em cada confronto desse aí das oitavas final. A Bet7k é sempre muito generosa, coloca umas odds bacanas. Então clica no primeiro link que tá aqui na descrição, faça o seu cadastro e receba um bônus em dobro, viu? Esse bônus só vale para o primeiro cadastro, tá? Se você for cadastrado, eu peço com muito carinho para você sempre acessar o site por esse link que tá aqui na descrição, tá legal? Bom, vamos lá. Vamos direto a essa tela aqui, galera. Os confrontos das oitavas de final, tá? Os times da esquerda são os que vão fazer o primeiro jogo em casa. Os clubes da direita é que vão decidir o confronto aí em casa, ou seja, Corinthians e Santos, perdão. O Santos decide em casa. São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras faz o segundo jogo em casa. Bahia e Atlético Paranaense, mesma coisa. O Atlético do Paraná decidindo aí o segundo jogo em casa. Atlético Goianiense e Goiás. Goiás fazendo o segundo jogo em casa, muito provavelmente no Serra Dourada, acredito eu, tá? Fortaleza e Ceará, mais um... Olhem os jogos. Os dois jogos aqui, Fortaleza e Ceará, serão realizados no Castelão, tá? O que difere aqui é a quantidade de torcida, né? Quando Fortaleza for o mandante, vai ter a maioria de torcedores, e no confronto que vai decidir, apesar de ser no Castelão, o Ceará deve ter a maioria dos torcedores no estádio. Não sei se lá eles vão colocar meio a meio, 50% para cada. Gostaria muito que fosse, né? Sempre torcida dividida é sempre muito legal. Fluminense e Cruzeiro, nosso Flusão, começando a decidir a vaga nas oitavas no Maracanã, e o jogo decisivo, a nossa vaga, se Deus quiser, nós conquistaremos lá no Mineirão, viu? América Mineiro e Botafogo, o Botafogo também decidindo em casa, no Engenhão, e Atlético Mineiro e rival da Lagoa, nosso rival decidindo aí, fazendo o segundo jogo no Maracanã, tá? Então, galera, Fluminense e Cruzeiro, na semana entre os dias 22 e 23 de junho, ou seja, daqui a exatamente 15 dias aproximadamente, tá? Não tá definindo ainda se vai ser 22 ou 23 e nem o horário, mas 22 ou 23 de junho. E Cruzeiro e Fluminense, é o jogo da volta lá no Mineirão, em Belo Horizonte, será entre os dias 13 e 14 de julho. 13 e 14 de julho, sem definição de datas e horário, por enquanto. Assim que for definido, claro, eu vou vir aqui gravar um vídeo, trazer para vocês, até porque tem muita gente querendo viajar, tanto lá de Minas para o Rio de Janeiro, para o primeiro confronto aqui no Rio, no Maracanã, e depois também, quando o jogo for lá no Mineirão, tenho certeza que a torcida tricolor vai invadir o Mineirão, vai esgotar a sua carga lá do setor visitante, para a gente poder conquistar a vaga lá dentro da casa do adversário, tá? Mas tudo isso com muito respeito, tá, galera?
No momento do sorteio, a gente estava aqui numa live, fazendo a transmissão do sorteio ao vivo. Comemorei, sim, quando saiu o Cruzeiro, mas não por menosprezar o Clube Mineiro, que é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, tá? Só que hoje, no atual momento, ele vive um momento ruim. Que isso, André? O Cruzeiro é líder da Série B. Ok, mas ele tá na Série B pelo 3º ano. Tá? O Cruzeiro ele vive um dos piores momentos da sua história, foi comprado pelo Ronaldo, virou SAF, mas isso não significa que pelo fato de ser SAF e o Ronaldo ter dinheiro, que o Cruzeiro tem um grande time. Não tem. Para disputa de Série A, não tem. Eu vou passar agora o retrospecto aí do Cruzeiro para vocês. Nos últimos 10 jogos do Cruzeiro, foram 8 vitórias, apenas uma derrota e um empate. Aí tu fala assim, então André, como é que o Cruzeiro tá vivendo um momento ruim? Volto a dizer, não é o momento do Cruzeiro na Série B, é o momento do Cruzeiro na sua história. O Cruzeiro tá na Série B, o time que tá conseguindo a primeira colocação na Série B, e eu cravo, o Cruzeiro vai subir esse ano, depois de 3 anos, é um time que foi montado para isso, para subir, para ganhar a Série B. Não é um time compatível para disputar a Série A, por exemplo. Nem por isso vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo dificílimo. Mas eu acho que o Fluminense, sim, tem a obrigação, até pelo investimento. O Mário montou esse time para disputar Libertadores. Não faz sentido a gente perder para um Cruzeiro que hoje vive um momento muito inferior ao nosso, tá? Mas das 8 vitórias aí, um empate e uma derrota, foi o seguinte. O Cruzeiro perdeu para o Remo, tá? Disputando a fase 3 na Copa do Brasil, jogando lá no Pará. O Remo ganhou de 2-1 o primeiro jogo, tá? Aí depois o Cruzeiro empatou com a Tombense pela Série B. Aí de lá pra cá só vitória. Venceu o Londrina por 1-0, venceu a Chapecoense por 2-0, venceu o Grêmio por 1-0 e reparem nos placares, galera, sempre placar apertado. Apesar do Cruzeiro estar vencendo aí, tá vindo numa sequência de 8 vitórias, 7 ou 8 vitórias na Série B consecutivas, são sempre jogos apertados, tá? Então assim, não é que o Cruzeiro tá passando o trator na Série B, não. Tá passando por dificuldade, mas tá passando. O próprio Remo, o próprio jogo que garantiu o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu o Remo por 1-0, ele perdeu o primeiro jogo por 2-1, venceu o segundo por 1-0 e decidiu a vaga nos pênaltis. Decidiu a vaga nos pênaltis contra o Poçante Remo, tá? Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Depois eles venceram o Náutico por 1-0. Olha as vitórias. Venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Venceu o Criciúma por 1-0 e venceu o Operário por 2-1. Ou seja, só jogo apertadinho. O máximo que o Cruzeiro conseguiu vencer um adversário na Série B aí foi por uma diferença de 2 gols, um 2-0 e só, tá? Então, repito, com todo respeito à instituição Cruzeiro, que é uma das maiores do Brasil e do mundo, o momento que eles vivem e o time que eles têm é para o Fluminense, sim, se sentir favorito, na minha opinião, nesse confronto. Não os jogadores, a comissão técnica, mas você, torcedor tricolor, ter a confiança. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, tá rolando uma enquete aqui na nossa comunidade do canal do YouTube. Então eu já convoco você a votar nessa enquete que pergunta: o Fluminense é favorito contra o Cruzeiro? Deixa o seu voto lá. Tô muito curioso para saber qual é a opinião de vocês. Não vou dar spoiler de como é que tá a nossa enquete, não. Eu vi antes de começar a gravar o vídeo, mas eu quero que você vá lá, vote, deixe a sua opinião nos comentários da enquete também, nos comentários desse vídeo, porque é importantíssimo, tá? Na história, o Fluminense já enfrentou o Cruzeiro em 83 oportunidades, tá? E o Cruzeiro é freguês do Fluminense. O Fluminense tem 35 vitórias, 26 vitórias do Cruzeiro, ou seja, nós temos aí 9 vitórias a mais, tá? Se Deus quiser, abriremos mais 2 aí nessa diferença. Mas hoje são 35 vitórias do Fluminense, 26 vitórias do Cruzeiro e 22 empates. O Fluminense marcou 129 gols e sofreu 114. Se a gente pegar um recorte dos últimos 10 anos, ou melhor, 9 anos, que o Cruzeiro já não enfrenta o Fluminense em campeonatos brasileiros desde 2019, e nem Copa do Brasil, vou chegar lá, foram 20 jogos, de 2011 a 2019, tá? 8 anos, né? Foram 20 jogos, e aí tá mais equilibrado. 7 vitórias do Fluminense, 7 vitórias do Cruzeiro e 6 empates, tá? Então, entre 2011 e 2019, bem equilibrado. Só que a gente leva vantagem num quesito. O Fluminense já enfrentou o Cruzeiro 4 vezes pela Copa do Brasil.
e nunca perdeu. Estamos invictos contra o nosso adversário, Cruzeiro, em jogos válidos pela Copa do Brasil. O Fluminense nunca perdeu para o Cruzeiro, apesar de ter sido eliminado por eles em 2019, na qual o Fernando Diniz era o treinador. Então, Diniz, chegou o momento da revanche agora, hora de dar o troco, tá? Naquele jogo que o João Pedro marcou aquele golaço de bicicleta lá no Mineirão, levou a decisão para os pênaltis, foram 2 empates, e o Cruzeiro com o Fábio, que hoje está no nosso gol, garantiu a classificação deles. O Fábio que hoje, repito, joga pelo Fluminense. Um outro aspecto que pode deixar o torcedor tricolor aí muito animado e confiante é o tal da lei do ex. A lei do ex nunca falha, né? E não faltam jogadores que hoje vestem a camisa do Fluminense que já vestiram a camisa do Cruzeiro. Vou citar apenas 4. Fábio, Fred, William Bigode e Manuel. São 4 jogadores que já vestiram a camisa do Cruzeiro e que hoje jogam pelo Fluminense. Ou seja, é a famosa lei do ex. Tem o Felipe Melo também. Se eu não estou enganado, o Felipe Melo já jogou pelo Cruzeiro e também está no Fluminense. Ou seja, não faltam motivos para você, torcedor tricolor, ficar animado, confiante, mas sem soberba, tá? Com certeza será um jogo duríssimo, 2 jogos duríssimos, na qual o Fluminense deve abrir uma vantagem, tem que abrir uma vantagem no Maracanã, porque jogar lá o jogo decisivo no Mineirão com mais de 60 mil pessoas no estádio, e eu não tenho dúvidas que a torcida cruzeirense vai lotar o Mineirão, vai ser complicado. Mas, repito, na minha opinião, o Fluminense é favorito. Quero saber a sua opinião na enquete que tá rolando aqui no canal. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não deixou o like ainda, deixe agora. Compartilhe, verifique se você é inscrito no canal. Se for, se todas as notificações estão ativadas. E se você não for inscrito ainda na Bet7k, melhor casa de apostas do Brasil, clica aqui no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro e receba seu bônus em dobro. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.